E aí, pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que todos nós estamos ligados uns aos outros? Exatamente. Existe um elemento especial que nos conecta. Você sabe como se chama esse elemento? Então fica aí e partiu falar de espiritismo. Bora! Todos nós, seres da criação do Pai, de Deus, estamos ligados por um elemento que se chama fluido cósmico universal. Ele realmente nos conecta uns aos outros. Aí vocês estão vendo, né, que o tio Kardec tá aqui, ó, sentado do meu lado hoje. E ele fez uma pergunta aos espíritos lá na questão 36 do Livro dos Espíritos, querendo saber se existe ou poderia existir um vazio em algum lugar do espaço universal. E aí, o que os espíritos responderam para o tio Kardec? Que não existe vazio em lugar nenhum. O que acontece é que alguns lugares são ocupados por uma matéria que escapa aos nossos sentidos e aos nossos instrumentos. A gente ainda não consegue captar, a nossa ciência também não avançou o suficiente para isso. Então, vamos dividir o fluido cósmico universal em 3 partes para a gente entender exatamente o que isso significa. Primeiro, fluido. Escreve aí, produção, fluido. Por quê? Porque ele não tem forma própria, ele se adapta, se transforma com muita facilidade. Cósmico. Escreve aí, produção, cósmico. Por quê? Porque ele é do cosmo, do espaço. E por último, universal. Por quê? Porque ele é relativo a todos e a tudo. O nosso Pai, Deus, criou os 2 elementos gerais do universo, que são o espírito e a matéria. E aí, ligado à matéria, tá lá o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal também é uma matéria, só que ela é mais perfeita, ela é mais sutil, ela é diferente da que a gente conhece aqui no mundo material. E é ela que desempenha esse papel de intermediária entre o espírito e a matéria propriamente dita da forma que a gente conhece. Pra gente entender, então, vamos imaginar que estamos mergulhados no oceano. Produção, se for possível, coloca a gente aqui embaixo d'água, por favor. Vocês estão vendo? Tudo à minha volta é água. O fluido cósmico universal é assim. Tudo à nossa volta é esse fluido cósmico. Ao invés da água, é o fluido. E se todos nós estamos envolvidos por esse fluido, não tem como estarmos sozinhos ou isolados. Então, se alguma vez a gente teve essa sensação, beleza, ok, mas não é a realidade. E que a gente lembre disso daqui pra frente. A gente também pode concluir, então, que tudo que a gente faz reverbera e atinge os outros de alguma forma, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. E fala sério, não é incrível pensar nisso? Por exemplo, se a gente estivesse mergulhado na água, da mesma forma que a gente fica mergulhado no fluido cósmico universal, na água, quando a gente se mexe, não causa uma vibração? E os outros seres que estão ali também submersos conseguem sentir essa vibração, essa movimentação nossa? É a mesma coisa em relação ao fluido cósmico universal. Mas olha só, capta aí o pequeno detalhe. Com o fluido cósmico universal, a gente não precisa sequer se mexer, porque é uma matéria tão sutil que capta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Bastou pensar, bastou sentir que pronto, a gente já irradiou para todos os cantos do universo. E é por isso que a gente é tão responsável pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, porque isso vai causar uma repercussão nos fluidos à nossa volta e também chegar àqueles aos quais nós emitimos. Então, para que o nosso pensamento percorra por esse espaço, ele utiliza como veículo, como seu carrítil, o fluido cósmico universal. Então, atenção, o nosso pensamento nunca anda sozinho e ele sempre gera sentimentos. Podemos dizer, se penso, sinto. E é claro que esse sentimento vai ser sempre correspondente ao pensamento. Que tipo de pensamento é esse? É um pensamento bom? Não tão bom assim? Aí, beleza, a gente tá lá pensando no que quer que seja. Esse pensamento, ele vai trabalhar e atuar como um imã, que vai atrair outros pensamentos como os nossos. Outras pessoas, outros espíritos que estejam vibrando, pensando como a gente. Logo, nós criamos pensamentos, ok, alguns se originam a partir de nós, mas nós também atraímos pensamentos.
Esse tema ele é tão importante que se vocês lembrarem, se vocês ainda não tiverem visto, pelo amor de Deus, vai aparecer um link aqui, ó, pra vocês assistirem. Foi o primeiro episódio do Partiu. Porque esse assunto é o que determina toda a nossa existência aqui e além, né, a nossa vida enquanto espíritos imortais. É como se fosse uma gota de tinta na água. Vamos imaginar aqui uma água pura, transparente, e na hora que a gente joga, por menor que seja a gota, se ela possui uma cor, na hora que ela entrar em contato com a água vai passar a ter a cor dessa tinta. Então agora a gente para pra pensar as mais diversas situações que a gente já passou na vida e em cada momento desses, como que ficou esse fluido ao nosso redor. Por exemplo, um amigo seu pega e fala um negócio que você não curtiu, ele manda mal, né? Um comentário desnecessário. E aí a gente fica com um pouco de raiva na hora. O que acontece? Tudo se escurece à nossa volta. A gente é que não enxerga. É tipo aqueles personagens de desenho que a gente vê carregando uma nuvenzinha em cima da cabeça que começa a chover, sabe? E aí, enquanto eles estão ali sentindo essa energia negativa, esse sentimento ruim, aonde quer que eles acabem indo, eles nunca veem o sol e nunca muda esse aspecto ali, porque eles estão vibrando naquela sintonia. Então fica ali aquela nuvenzinha em cima deles, independente das circunstâncias que os envolvem. Agora, você já percebeu quando você tá perto de alguém que é iluminado, que tá exalando amor, carinho, paz? É impressionante, a gente sente, não tem como. Parece que envolve a gente quase que instantaneamente. Inclusive, se vocês procurarem no YouTube uns vídeos do Chico, por exemplo, na participação dele do programa Pinga Fogo ou em alguma outra entrevista, vocês vão perceber que basta vê-lo, ouvir ali ele falando que a gente já é envolvido por essa energia boa. Não precisa nem estar perto. E o fluido cósmico é sobre isso. Que a gente entenda que não precisa estar perto, não são só os que estão ali próximos de nós fisicamente que vão ser afetados. Como a gente falou, ele viaja, ele permeia por todo o universo, por toda a criação. E é por isso que a gente não pode deixar de lembrar daquele pequeno, grande detalhe, que é a nossa sintonia. Escreve aí, produção, pra mim. Sintonia. Valeu! Porque assim, apesar do fluido cósmico nos conectar, ele precisa meio que de uma chavinha para concluir essa conexão. Porque senão, fala sério, né? A gente já tá sendo contaminado, vamos por assim dizer, o tempo todo. Já que a gente não pode negar que o que não falta ainda aqui no nosso planeta e nessa região onde nós estamos é energia, vibração negativa. E que chavinha vai ser essa? Vai ser a nossa sintonia. É por isso que a gente tem que estar muito atento a como nós estamos vibrando. Porque se a gente estiver vibrando na mesma sintonia dessas vibrações negativas que nos rodeiam, a gente abre a porteira, a gente deixa tudo ali, ó, para que eles possam nos atingir, para que essas vibrações, essas energias nos atinjam. Se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos forem cada vez mais bons, mais puros serão esses fluidos. Já quanto mais imperfeitos forem também os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, mais impuros serão também esses fluidos ao nosso redor. E é daí que vem aquelas nossas sensações nas situações diversas em que a gente possa se encontrar. Então eu te pergunto, o que acontece com a gente quando estamos num ambiente onde as vibrações e por isso o fluido tá impuro, tá contaminado, tá pesado? A gente sente mal-estar, passa mal, sente uma energia ruim. A gente tem aquela sensação de que, putz, alguma coisa não tá certa. Parece que é alguma coisa que sufoca mesmo. Já num lugar de fluidos bons, a sensação é de alegria, de paz, de leveza. Pura harmonia. Aí beleza, Camila, já entendi, mas o que eu posso fazer se eu estiver num ambiente onde eu perceber que o negócio tá tenso, que os fluidos estão contaminados? E aí eu te respondo, de preferência, se afastar dali, viu? Mas convenhamos que nem sempre isso é possível. Tem lugares que a gente não tem essa escolha de sair. E aí cabe a nós tentar elevar a vibração daquele ambiente e dessas pessoas, orando por todos. Então a gente pede ao nosso Pai, a Deus, a gente pede também ao nosso Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aos nossos mentores espirituais, à equipe dos nossos trabalhos e do que a gente participa às vezes no centro espírita. Pede esse concurso de todos, sempre sobre as bênçãos do nosso Pai, que nada acontece sem a vontade dele, para que a gente possa ter essa proteção e também para que essas pessoas e esses lugares possam ser ajudados. Eu conheço pessoas que têm uma sensibilidade tão grande a esses fluidos que chegam a passar
Mal mesmo. Eu conheço uma moça que ela não consegue ir nem sequer ao shopping, porque é uma concentração tão grande de encarnados e, claro, também de desencarnados, que ela consegue sentir isso com uma potência tal que ela passa mal. E nesse caso, nada melhor do que a prece, que tem um poder supremo para nos equilibrar, reequilibrar. E a gente também pode pensar que determinados lugares já mostram que tipo de companhias espirituais vão ter permeando por ali, atraídos por esse fluido, por essas vibrações. Então, que tipos de lugares a gente tem certeza que vão ter espíritos bons? Que tipos de lugares a gente tem certeza que vão ter espíritos não tão bons assim? Porque a gente sabe que a vida material e a vida espiritual estão conectados, vivendo simultaneamente, um influenciando sobre o outro. Nos influenciam muito mais do que a gente imagina. E isso tá lá numa questão do Livro dos Espíritos que nosso tio Kardec perguntou para eles. Então agora eu te proponho pensar o seguinte: que tipo de energia você tá emanando dia a dia? E aqui vale lembrar da sábia recomendação do nosso mestre Jesus: orai e vigiai. Porque se a gente estiver vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, orando para elevar a nossa vibração, certamente a gente vai estar fazendo a nossa parte para garantir melhores fluidos, melhores vibrações que partam de nós e também que a gente vá estar atraindo boas companhias. E convenhamos, nem sempre a gente está bem, nem sempre está dando para colaborar com a paz, com a harmonia. E a gente pode até não estar falando nada diretamente nesse sentido, mas mesmo calados, os nossos pensamentos são tristes, são conturbados. A gente carrega aqueles sentimentos inferiores, ruins, pesadinhos. E nesse caso, a gente precisa ter boa vontade, bom ânimo para fazer de tudo para mudar isso que está aqui dentro. O ambiente que a gente está, o planeta que a gente vive, depende desse esforço partindo de cada um de nós. O planeta vibra na sintonia que seus habitantes vibram. Então tem alguém aí querendo ir logo para um planeta de regeneração, para um mundo de regeneração? Então bora fazer nossa parte para mudar essa vibração aí, né? Que aí ele vai mudar junto com a gente. Então olha que incrível pensar que nós temos esse poder de fazer a nossa parte para mudar a qualidade do fluido cósmico universal à nossa volta. E atenção! Que eu vou dar umas dicas de como a gente também dá aquela blindada básica ou tenta fazer isso em relação às energias negativas, vibrações inferiores decorrentes desse fluido cósmico universal que pode vir, inclusive, de outros irmãos nossos, né? Espíritos encarnados e desencarnados. Querem essas dicas? Então bora! Primeiro, a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos em relação a todos, a tudo. Tentar evitar essa alteração muito brusca de emoções, em que elas podem se tornar extremas para um lado ruim. Tentar não se exaltar por qualquer motivo, entender que nem tudo, quase nada vale a nossa paz, o desgaste que é. Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente gostaria. E tá tudo bem, faz parte, é assim. Que isso não seja motivo para a gente se perturbar e se inflamar em relação a tudo à nossa volta. Outra diquinha: buscar hábitos saudáveis, formas de lazer equilibradas. Ficar de olho em que tipo de música a gente está ouvindo. Também reparar nos filmes que vamos assistir, os que valem ou não valem a pena, porque eles também atraem. Assim como as leituras que vamos realizar. Cuidar da nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Usar e abusar, aqui não precisa de equilíbrio, hein? Do recurso da oração. Oração pode, nunca é demais. Respeitar os nossos limites. E também os das outras pessoas. Manter os nossos pensamentos positivos para evitar absorver o lixo mental. Aproveitar mais as boas energias que vêm da natureza. Receber e conceder o afeto. Nossa, essa lista de dicas tá grande, hein? E isso é uma coisa boa, que bom, que bom. Então, pessoal, bora movimentar da melhor forma possível esse fluido cósmico que nos cerca, combinado?
espalhar pensamentos e sentimentos positivos para todo lado, semear o amor. E como falou o nosso querido Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Que lindo! E é isso, pessoal! Encerramos aqui mais um Partiu Falar de Espiritismo. Gratidão imensa por vocês estarem aqui conosco. Deixa no comentário o que vocês acharam, o que vocês refletiram de mudanças possíveis no dia a dia para melhorar esse fluido cósmico universal. E a gente se encontra segunda-feira que vem, às 19 horas. Até lá!